fora da diretoria? Não, é que em 94 eu saí da CUT, né, deixei o mandato, e aí eu voltei para o sindicato como assessor. Lula queria que eu fosse trabalhar com ele. Eu falei, Lula, eu quero voltar para o sindicato, meu negócio é sindicato. Aí eu voltei para o sindicato. Aí eu ficava no sindicato e no Instituto de Cidadania. Ajudava ele no Instituto de Cidadania e ficava no sindicato. E no sindicato eu criei duas coisas. Eu falei, então eu vou fazer aqui duas coisas. A primeira coisa é o museu virtual. E a segunda coisa é mudar a estrutura do sindicato, que eu também consegui fazer, que é aqueles sistemas de comitê sindical. Agora, nesse sistema da mobilização interna e tal, como é que fica nas grandes questões políticas? Por exemplo, o golpe de 2016, a prisão do Lula, aí já dificulta, né? Você, por exemplo, não vai fazer uma operação tartaruga para o Lula ser preso. Aí talvez a mobilização da porta de fábrica nas grandes questões políticas, não locais da microempresa, o gogó, o panfleto ainda resolva, né? Como é que você vê assim? Olha, colocando a coisa de outros termos. Eu acho o seguinte. Faltou o trabalhador defender nessas duas questões, do golpe de 2016 e do Lula preso, não faltou? Olha, uma coisa é a seguinte, eu tenho eu sabia que escreveu esse livro comigo, às vezes eu brigo com ele que ele fica, não, porque na nossa época, quando nós estávamos no sindicato, apoiava o sindicato, que a gente fez aquilo, era diferente, o sindicato agora é perigoso. Isso é um erro pensar assim. Não dá para comparar o que era e o que é hoje. Tá. Somos completamente diferentes. Os momentos são diferentes, a conjuntura política é diferente, os trabalhadores são completamente diferentes, as indústrias são completamente diferentes, o perfil dos operários são completamente diferentes, o modelo de produção é completamente diferente. Não dá para pensar a mesma coisa. Você vai no sindicato hoje, eu fico triste. Porque o sindicato era uma coisa... Você já foi lá no prédio, né? Nos últimos eventos. Você vai lá no sindicato, não, vai lá no dia a dia, estou falando, tá. Não nesse evento. Você vai lá no dia a dia do sindicato, se você pegar uma metralhadora, você girar assim, ó, você não acerta em uma pessoa. Porque não tem ninguém? Porque não tem ninguém. Na nossa época, era vivo o sindicato. Chegava à tarde, aquela coisa assim, aquela coisa... O sindicato rolava o boletim, a pessoa ficava, o boletim não ficou legal hoje e tal, não sei o quê. Hoje não tem mais boletim, não tem coisa. Não tem mais isso. Você chega lá e não vê mais nada. E aí aqui que você... Então é o seguinte, as coisas são diferentes. Hoje o sindicato, eu não sei se... Eu até estava querendo sentar lá para saber um pouco como é que é. O número de trabalhadores diminuiu muito. A Ford foi embora, que não tem mais aquela coisa. E o perfil dos trabalhadores diminuiu. Então você vai hoje numa fábrica, o chão é limpinho, fica tocando música clássica, os robôs trabalhando, entendeu? Antes não era assim. Então hoje, antes a fábrica tinha... O pessoal escondia a cachaça. Muito mais, hoje tinha muito mais funcionário e produzia muito menos do que hoje. Então hoje as relações... E muitos trabalhadores que estão ali dentro não são funcionários da empresa. Terceirizado. Tudo terceirizado. Então a qualidade mudou diferente. Se estão fazendo a coisa certa, se estão trabalhando certo, eu não sei. Talvez falta um pouco mais de ânimo, coisa mais de briga, né? Mas eu não sei se... Por exemplo, o Marinho como liderança do PT, que imagem que você tem deles? Do Marinho? O Marinho é uma grande figura, uma grande cabeça, uma grande pessoa. Ele não é um cara carismático, não é um cara de massa, né? Mas ele é um cara que sempre deu espaço para todas as pessoas trabalhar, é um cara que unifica, um cara que junta a gente, um cara que, isso é muita qualidade, entendeu? E ele no mandato dele não era, a realidade não é essa realidade de hoje, tinha mais mobilização, né? Hoje é diferente, eu não sei se o problema está na direção ou está na própria conjuntura. É aquilo que eu falei, ver, né? Você tem que conhecer melhor essa realidade para fazer o julgamento e ver o que pode fazer para mudar. Então é diferente. Eu acho que aquele sindicato virou um elefante branco, aquele prédio, entendeu? Porque você vai na Europa, os sindicatos são todos, as sedes dos sindicatos são todos pequenininhos, não tem aquela coisa, então, e a mobilização toda está dando dentro da empresa. Bom, vamos
acelerar, senão ainda estamos nos anos 80. O pessoal foi preso em 80 e vocês assumiram, continuaram a greve. Em que momento que vocês falaram, não, agora tem que acabar a greve? Porque foi assim, né? Quer dizer, a gente pode... Teve ordem da cadeia? Não, vocês mesmo decidiram? Não, é lógico que tudo, as coisas nunca eram assim, uma cabeça só, né? Nós tínhamos a comissão de mobilização que se reunia permanentemente, né? E tinha esse grupo de 16 que discutia os próximos passos. As assembleias, elas passou a ser mais, quer dizer, 2 na semana, coisa assim, era lá na igreja, né? Que tinha uma repressão muito grande. E aí a mobilização foi para os bairros, né? E a mobilização combinava bairro e a situação, e negociação nada, não tinha negociação, não tinha perspectiva de negociação, de saída para aquilo. Então, o que a gente percebe é que em algumas empresas, as empresas menores, começam a ver já um retorno ao trabalho. Então, essa realidade era colocada na mesa, certo? E também quem fazia o elo entre nós e a prisão eram os advogados, né? Então, quando nós colocávamos essa situação, nós falávamos assim, olha, a coisa... Era o Soares, não? Era o Maurício Soares? Era o Ailton que fazia isso, era o outro lá, como que é o... Foi presidente do prefeito do ABC de 88? Não, ele não fazia isso. O que fazia era o advogado de preso político, como que é? Greenhalgh. O Greenhalgh fazia mais isso. Aí, então nós concluímos que nós tínhamos que parar, né? Havia setores dentro da comissão que queriam parar muito antes, tipo Alemãozinhos, mas a gente tinha que acabar lá atrás, né? E no 1º de maio, nós achávamos que não, que tinha que continuar a greve. E a greve foi importante continuar porque você vê que havia uma politização nisso, entendeu? Havia uma tomada de consciência disso e não parar naquele... que a gente ainda estava lá, 1º de maio... 1º de maio estava muito próximo de um conflito, aquele dia, como é que foi? O 1º de maio foi um dia... Eu tive uma experiência assim, meio esquisita, porque... Uma das minhas tarefas era vir para São Paulo para pegar os boletins que eram rodados de madrugada. Joaquinzão ajudou com vocês? O boletim era rodado no sindicato Joaquinzão. Por conta dessa ajuda da greve, você tem uma visão um pouco diferente da oposição em relação ao Joaquinzão? Qual que é a contribuição histórica que você vê do Joaquinzão? O Joaquinzão, eu faço a leitura seguinte, Joaquinzão. O Joaquinzão era de fato um pelego, né? Ele é um cara que fez do sindicato carreira, né? Carreira não, porque nunca foi outra coisa, né? Mas ele se manteve ali e tal, ele tinha um poder ali e se mantinha aquela vida dele ali, como faz todos os pelegos. Então ele é um cara que não enfrentava a ditadura, ele achava que aquilo ali era o papel dele, né? Então ele mantinha essa coisa e não dava espaço para ninguém, então não era democrático, não dava espaço para ninguém. Quer dizer, ele não tinha motivo para continuar ali, do ponto de vista das razões de um sindicalista. Ele tinha que sair dali, certo? Agora, ele era muito hábil, né? De fazer aliança e tal, tanto é que ele fez aliança, uma promessa de aliança com o PCdoB, que o PCdoB ajudou a mantê-lo lá de uma forma. Mas tinha uma vaidade, né? Com o Lula, quando o Lula... Não, olha, o Joaquinzão, o Joaquinzão, ele teve alguns problemas com o Lula, foi o seguinte, por exemplo, o Joaquinzão, ele era um cara que o Lula, ele respeitava o Lula respeitava ele, né? Quem tinha mais problema com o Lula era o Alceu Valença, que era o presidente da federação. Tá. Que é um cara que, por exemplo, ele não permitia que a diretoria do Lula fizesse parte do Diese. Senão ele ameaçava a sair do Diese, certo? Então, o Joaquinzão sempre teve assim, quando nessa intervenção de 80, para montar a chapa, o Joaquinzão ajudou a convencer o Murilo Macedo, que era o ministro, que ele indicar alguns nomes.
Mas ele começava com o Lula, pro Lula falar para ele qual era o nome que o Joaquim Zan de cá. Importantíssimo. Ou seja, ele era um agente duplo. Ele fazia isso. Ele fazia isso. Ele tinha um respeito pelo Lula. Eu fui conviver com o Joaquinzão depois que eu estava na CUT, né, na Secretaria de Relações Internacionais, viajei algumas vezes. No Conclate, lá que é um episódio. Mas nessa, eu fui conhecer o Joaquim depois, que eu já estava na CUT, e fora do Brasil, viajei algumas vezes com ele e tal. Então, assim, ele era uma pessoa, mas não era entendeu? Cara assim. Um pelego. Entendeu? E aí você tratava, ele te respeitava, você respeitava ele bem. Mas aí na greve, especificamente, teve uma ajuda? Assim. Na greve, ele se colocou à disposição. Todos os boletins nossos eram rodados no sindicato. E se qualquer coisa falava com ele, ajudava lá. Não, isso não. Era mais rodar o boletim. Tá. E ajudou o Lula na articulação para montar. Mas era um monte de boletim, né? Mais de 100 mil, né? Era, eu saía com o carro todo. Nesse dia, quem me ajudou a levar o boletim foi o Aurélio Pérez, que era um deputado. Hoje ele é assessor da. Não é Aurélio Pérez aqui, não era Marco Aurélio. Marco Aurélio é advogado. Marco Aurélio Garcia, não é isso? Isso. Ele é advogado. Ele saiu do PT no Tancredo, né? Foi deputado estadual. Foi deputado estadual. Hoje ele é assessor da Confederação do Transporte. Né? Isso. Aí ele estava com aquele carro da Assembleia Legislativa. Nós lotamos o carro dele, aqueles boletins, ele veio, chamei ele, né? Eu falei assim, não vai caber, não. Aí, marquei com ele aqui na sede do sindicato, enchemos o carro dele, pegamos a Anchieta. A Anchieta estava interditada. Para o pessoal não entrar em São Bernardo. Não, o pior ali é a cana, o pior é perder o material, né? Aí o que nós fizemos? Nós saímos da Anchieta aqui, fomos para o São Mateus, lá pela não sei o que, entramos, demos uma volta lá por trás, para entrar no ABC por trás, para sair, cheguei em São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei em São Bernardo, o pessoal estava na igreja já, tentando aquele entra, não entra, aquela tumulta, polícia para todo lado lá. E quando a polícia libera, que tinha muita gente, a polícia recebeu uma ordem para se afastar e sair, eu fiquei mudo. Sabe o que é mudo? Não consegui falar. A palavra E você já tinha descarregado? Tinha descarregado tudo? Não, tudo lá no carro. Aí eu não conseguia falar A, B, não conseguia. Eu fiquei horas completamente mudo, só de tanta emoção, cara. Então aí o vídeo mostra, a pessoa quarto, foi muita gente. Aí tinha criança, mulher, tinha tudo. Aí nós saímos lá, fomos caminhando até Vila Euclides e fizemos uma assembleia lá. Né? Enfrentaram, né? Se dizer, foi um enfrentamento. Foi. Nossa, foi. Lá dentro da igreja nós fizemos muito. A polícia depois começou a soltar rapé. Ela pegava saco de rapé, sei lá o quê, ficava todo mundo tossindo, espirrando, aquele cheio de rapé. Eles faziam de tudo, cara. O dia da prisão, o dia da prisão teve uma bagunça lá entre os sindicalistas, o dia, né? Tentando entrar no sindicato. Teve tudo, ali teve pau, bomba. Da frente? Não, eu acho que eu estava lá, estava em todo lugar, né? Era porrada para todo lado. Sempre me orientava, né? Ser preso que era quase importante. Eu recebia o bilhetim do Lula assim para mim me poupar. Vai, você é importante, assim, fica fora disso. Não uma pedrinha. Não joga. Foi um negócio. Não foi barra. O Lula livre começou lá, né? Nossa, eu fiz aquela passeata das mulheres, fizemos muita coisa ali, né? Foi do caralho. Bom, você disse que você estava muito ligado no sindical, então esses primeiros congressos do PT, você chegou a participar? Eu participei, alguns congressos participei sim. Teve uma questão interessante de 80, que foi a do Papa, você disse que era da JOC, estava lá, o Valdemar foi representante. Eu não estive junto com o pessoal que decidiu. Mas estava no Morumbi, né? Foi no Morumbi, sim, lógico. E você ainda tinha aquela lado católico, viu? Não, eu sempre fui assim muito. Eu não me sinto um
católico hoje, eu me sinto hoje um espiritualista, entendeu? Mas sem uma religião assim. Mas eu acho que esse Papa Francisco, eu tenho uma maior admiração por ele. Sim. Ele está fazendo um belo papel aí como Papa. Mas o Papa anterior, eu não tinha muita simpatia por ele não, né? Os anteriores, né? Esse principalmente. Frei Beto tinha contato? Tinha, o Frei Beto eu conheci, o Frei Beto antes da greve de 80, né? E o Frei Beto, ele começou a frequentar... O Lincoln Seco, você leu a obra dele, o livro dele? Lincoln Seco é historiador da USP, né? Não é meu orientador, mas ele escreveu sobre PT. Ele conta que quem apresentou o Jacob Tarr... O Jacob Tarr era petroleiro... É petroleiro de Campinas. Né? Para o Lula foi o Frei. Não sei como ele poderia fazer isso, mas... Não acredito. Não. Isso aí não é verdade. Quem apresentou o Jacob Tarr pro Lula foi você. Eu não. Não, porque o Jacob Tarr, o Lula conhece antes de 78. O Frei Beto começou a ir para o sindicato depois da greve de 79. Entendeu? O Frei Beto, às vezes passa a ideia, o Frei Beto é o seguinte, ele é um grande... Se alguém falar para ele assim, aqui é o Frei Beto, esse cara aqui, o grande cabeça da greve de 80 e tal, ele não vai desmentir. Ele vai falar, não é isso não. Ele não vai falar isso. Entendeu? Mas o Frei Beto, o Frei Beto não teve influência nenhuma, zero, em qualquer greve que aconteceu em São Bernardo. Nenhum. Até porque o papel dele era outro. O papel dele exatamente era outro. Quando o Lula foi preso, ele prestou um serviço muito legal. Fez uma coisa muito legal. Ele deu assistência para a família do Lula, para a Marisa, para os filhos dela. Entendeu? Então ele acompanhou essa história, praticamente ficou morando na casa do Lula. Entendeu? Então ele deu um maior apoio. Amigos pessoais. Mas o Frei Beto nunca pediu para dar um palpite em nenhum movimento lá na igreja. Né? Ele tem essa coisa, ele é muito vaidoso, ele tem essa coisa toda, assim que ele vai falar que não, mas mas ele não teve nenhum papel aí nessa greve. E eu duvido que foi ele quem apoiou, quem apresentou. Agora quem apresentou para o Lula aquele nobre ministro, esse condenou o Lula, como que é condenou o Zé Disseu, como que é? No mensalão? Como que é o nome dele? No mensalão, ministro. Ministro do Supremo. Joaquim Barbosa, foi o Frei Beto. Puta, velho. O Frei Beto falou pro Lula, porra, você tem que colocar o primeiro presidente, você vai fazer o primeiro negro que você vai colocar como ministro. Você tem que fazer essa marca. E aí foi, voto em branco. O cara convenceu o Lula. No começo do fim, né? A ideia foi boa. E outra coisa que o Frei Beto também fez errado, que o Lula é foda. O Lula um dia o Lula já tinha sido eleito, não estava no comitê ainda. Não, isso eu não vou gravar não. Muda isso aí. Tá bom, depois a gente conta. Não, eu posso cortar. Não, depois você conta. Então, é isso. Mas... Bom, 81 movimentações da CUT, se disse participou, né? O ENCLAT foi um encontro estadual para tirar delegados para o CONCLAT? É o seguinte, você tinha o CONCLAT, né, que eram os congressos, né? E você tinha os ENCLAT, que eram os congressos estaduais. Aí isso chamava ENCLAT, que defendia a tese, elegia a direção. O ENCLAT foi primeiro no ABC, né? E depois o CONCLAT na Praia Grande, em 81. Você fazia... O primeiro CONCLAT, que era a conferência, não era congresso, lá na Praia Grande, foi quando teve um só, que era unitário, né? Em que tirou a comissão Pro-CUT, né? Você estava lá, não? Tava. Inclusive nas mobilizações antes, você ia falar com o Joaquinzão? Não. Nesse período eu já estava começando no sindicato. E quem fazia mais essa parte era o Devanir Ribeiro. Não era nem a nossa diretoria, era o Devanir. O Devanir teve um papel aí importante, ele trabalhava com o Lula nisso aí.
Então, mesmo estando caçado, mesmo caçado, atividade eles faziam isso para construir a CUT. Tá. O Lula teve um papel fundamental na construção da CUT. Então, toda essa articulação nessa época, né? Você olha, não tem 20 e poucos, né? Então, nessa época aí, havia uma articulação dos sindicatos, que era o sindicato combativo, para participar do Conclate, a Praia Grande. E era uma articulação. Participava o Gustiquem, participava o Edson Cordeiro. Barbeiro, bancários? Dos bancários. Então era um pessoal que se articulava para preparar o pessoal para o Conclate. E tirar os delegados e tal. Mas os delegados eram tirados assim. O delegado pegava os funcionários do sindicato e levava para lá, né? Tá. Depois do Conclate, lá da Praia Grande, aí tem a comissão Procute, que vai se organizar para criar a CUT. Era para ser em 82, acabou sendo em 83. Né? Exatamente, porque a Pelegada não quis 82 porque sabia que ia perder. Mas vamos falar da Assembleia lá. O que o Lula conta, inclusive, no site da DC é o seguinte. Olha, era para sair da Praia Grande com a CUT. Exatamente. Só que aí a galera, ele até conta um episódio de... Não era para almoçar para os pelegos não tomarem a mesa. Lá era terrível. Foi um congresso terrível. Aí para almoçar, acabou. Era terrível. Lá, porque você conversava com os caras não eram funcionários. Os caras não eram da categoria, era funcionário de sindicato. Ou você ficava com fome, ou ali é o seguinte, você tinha a Pelegada, que era ali, e você tinha o PC, que fazia esse trabalho de organização da estratégia, era feita pelo PC, membros do PC, com a participação do PCdoB. O PCdoB ficava mais para lá e mais para cá, mas principalmente era o PC, e quem fazia a briga ali, a porrada, era o MR8, no lado da Pelegada. Do outro lado você tinha autênticos. Você tinha o sindicalismo autêntico, que não era muito sindicatos, eram poucos sindicatos na época. Oposição de São Paulo. E você tinha membros de oposições e tal, mas você tinha também o pessoal de trotskistas, militante trotskista de sindicatos também, fazer essa frente. O Olívio do Sul estava lá também. O Olívio era do nosso lado, né? Era presidente, era do sindicato. Aí, então, todo esse processo foi assim, era um rato, você via ali que tinha um racho. Quando você elegeu a comissão Procute, era porque... Você foi no banheiro, você estava nessa reunião no banheiro? Eu não tinha um papel assim, né? E nós tínhamos acabado de se eleger no sindicato. Nós tínhamos acabado de se eleger no sindicato. Então nós fomos lá meio... Entendi. Aí, mas queria a CUT. Queria sair dali nós queríamos sair com a CUT, né? Aí quando vem a ideia, não, vai ser uma pró-CUT, aí nós ficamos meio assim. A alegação que eles colocavam, que a Pelegada colocava, que aquilo não era um congresso, era uma conferência. Conferência não toma decisão. Conferência só discute. Então o próximo vai ser um congresso. Vai mudar o razão do ser. Tinha a questão do Joaquinzão e do Valdemar, que não podiam estar porque se colocasse o Valdemar, então o Joaquinzão estava fora, porque ele tinha que ser só membro de sindicato, de diretor de sindicato, não podia ser... O ABC, no caso, falando de você e do seu pessoal, tinha uma restrição muito clara para o Joaquinzão não estar na comissão, ou vocês topariam para sair a CUT? Não, ali quem comandava essa discussão toda, do nosso ponto de vista, era esse grupo. Lula, sim, mas no seu consentimento? Lógico que não podia. Não tinha como o Joaquinzão estar na comissão? Não, podia estar na comissão. Poderia. Para sair a CUT, poderia? Poderia, e tanto é que tinha que ter uma comissão com todo mundo, né? Não podia ter uma diretoria CUT se não tivesse um sindicato importante. Porque eu imagino de São Paulo. Se ele não estava e o Valdemar também não, é porque foi uma imposição da oposição de São Paulo. Eu acho que não aceitariam nunca, e aí eu acho que eu toparia essa ideia, de que tinha que ser diretor do sindicato. Não podia ser membro de oposição, porque não teria legitimidade da categoria. Então o problema era esse. Mas eu acho que não teve a comissão, não se transformou a CUT, não é por causa disso. O PC falou assim, criar uma central sindical, nós vamos estar enfrentando a ditadura. Eles não queriam porque eles queriam ter hegemonia da coisa.
entendeu? E ali a maioria do Congresso, se botassem para contar, talvez eles perderiam. Por que vocês não foram até o fim? Porque sempre assim, não, é melhor a unidade do que rachar. Vamos construir... Entraram na deles, ano que vem, vamos construir a unidade. Então, um ano passa rápido, vamos construir a unidade. Tá. Mas algum conceito, eu acho que são na toparia, por exemplo, tem que ser todo mundo... grupo do ABC, todo mundo tem que ser diretor. Do grupo do ABC, quem que você lembra, assim, que ficou mais decepcionado? Ou Scromov, você lembra, assim? Tinha alguém, ou a galera aceitou, gente? Eu acho que, eu nunca ouvi ninguém assim dizendo que aquilo foi errado, foi traição. Eu nunca vi essa avaliação de que a CUT tinha que nascer ali. Porque se a CUT nascesse ali, ela seria morta. Bom, de certa forma acabou sendo porque em 83 eles não apareceram. Pois né? Então, isso é morto. Então, tanto é que no processo de construção do Congresso, em 83, aí seria 83, né? Uhum. Você estava na primeira direção da CUT? Depois sim. Mas nesse processo, eles não fizeram nada. Aí a coisa vai acontecendo, nós começamos a trabalhar, criamos a ANAMPOS, né? Que é das oposições? A Articulação Nacional era uma articulação para criar a CUT. A ANAMPOS era uma instituição que nós criamos para construir a CUT. Era o trabalho de articulação para construir esse setor nosso, setor combativo, para chegar à CUT, entendeu? Para ir para o conclave unitário. Aí criamos, porque tinha que ter uma comissão, nós criamos uma comissão da articulação, uma direção da articulação. Que foi o Devanir lá para o São Bernardo, foi o Edson, foi uma... E quando que vocês perceberam que esse pessoal não vem para o Congresso? Olha, quando a coisa vai indo, fizemos, aí fomos atrás de grana, arrumamos grana de solidariedade internacional para pagar, porque nós tínhamos que trazer os rurais, nós tínhamos que trazer gente do campo, porque nós tínhamos a maioria no campo. Apesar que eles tinham CONTAG, nós tínhamos a maioria. Né? E outra coisa era a discussão dos critérios para tirar delegado. Eles não aceitavam que tivesse oposição. Nós aceitávamos que tivesse oposição. Então, nesse debate, eles vão perder no debate. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a lançar os convites internacionais e tal, para o Congresso, eles começam a mandar carta para as mesmas centrais que nós tínhamos mandado, para dizer que não vinha, que não ia ter Congresso não. E a grande desculpa que eles colocaram para não ter o Congresso é que ia ter eleição. Entendeu? Mas o PC sabia que eles seria assim a força minoritária da minoritária lá dentro. Porque na verdade eles apoiaram o Pelego. E é daí que nasce a raiz da força sindical, né? Aí o racha, CUT, força sindical começou lá em 81, né? Aí quando tem o racha, nós fazemos o Congresso da CUT, eles não aparecem, não participam, né? Qual cargo que você... Você assume em Relações Internacionais já aí, não? Aí, não. Aí o diretor de Relações Internacionais era o Jacob Bittar. Jacob. Porque aí nós criamos primeiro uma coordenação, quem não podia ser presidente, porque tinha um grande debate, nós tínhamos no nosso campo, no campo do CUT, se a CUT era um movimento ou era uma central sindical. Esse é o grande debate que aconteceu na CUT durante anos. A CUT movimento ou a CUT central sindical. Entrava movimentos sociais, empregados, esse debate está voltando, né? Na proposta, não é outra coisa, né? Na proposta que a oposição tinha filiação até de pessoal autônomo, pessoal que não estava em sindicato, era um movimento, entendeu? Então que tinha que fazer isso, fazer aquilo, tinha um discurso de um curso de movimento, era um movimento de sindicatos. Mas aí vocês, nesse começo, tiravam delegados da oposição? De oposição. Aí eu queria, e era assim, a oposição tirava delegado com números de membros da categoria. Assembleia, né? Fazer assembleia, podia fazer assembleia no poste. Do poste. Aí, quando que parou de aceitar a oposição? Nunca parou. Ainda hoje tem esse? Eu acho que ainda hoje tem. O segundo... Quem fez a reforma nesse estatuto aqui, nesse primeiro original, que vai cortando, fui eu. Pode perguntar aí. E é o grande, porque eu enfrentava esse debate.
Porque eu era contra essa coisa, números que trabalhou na categoria. Pô, tem sindicato que tem lá 10 mil caras na categoria, tem 200 sócios. Ele quer, quando vai ter a delegado, vai ter que calcular os 200 que eles não gostam, nunca afiliaram. E era coisa. Então eu colocava no estatuto, que a minha primeira proposta do estatuto era assim: a oposição tira de acordo com os números de voto que ela teve nas últimas eleições. Eles querem me matar. O pessoal da oposição me odeia até hoje. Aquele histórico me odeia até hoje. Porque não, tem que ser número. Quantos votos a oposição teve? Nossa, eu brigava com esses caras todinhos. Brigava muito. Neto, o Silva, nossa, muitos deles eu brigava. Então, outra coisa que eu coloquei também que era. E o Neto foi dessas primeiras diretorias também, né? Daqui? Acho que não. Neto, acho que não. Aí, quando nós criamos, começamos a fazer estatuto por números sindicalizados e não por números trabalhadores, era o voto nas últimas eleições, aí começou a ter problema. A oposição... Mas eles eram bem votados. Quem? A oposição... Então, por exemplo, ter a voz de oposição. Era isso. Mas o número de trabalhador na categoria é muito diferente do número de sócio. É, verdade. Porque o São Paulo aqui chegou a tinha 300 mil na categoria, e tinha, o sindicato tinha aquele. Tem os números aqui da oposição, por exemplo, de 84, Chapa 1, 22 mil, e votação geral, Chapa 1, 22, Chapa 2, 19. 40 mil? Nada comparado com a categoria. Então eu falei, mas quando eu colocar assim, tem que ser por números de voto na categoria. Que é Porque oficialmente o sindicato representa toda a categoria, mas a oposição não. Mas aí mesmo assim tinha os sindicalizados que não votaram. Esses aí não entravam na contagem. Não, esses não votavam no quórum, não votou para ninguém. Entendi. Outra coisa que tinha que eles também brigaram comigo era assim, que tinha que ter. Eles defendiam sempre congresso todo ano. Não, 3 anos. Era outra coisa. Tinha umas coisas assim. Eu fui assim que puxei algumas polêmicas. Uma coisa foi esse estatuto, a outra coisa foi a filiação internacional. Comecei a defender a filiação internacional, cara. Ia morrer. Chega um congresso com você tinha até cadeirada, porrada por causa da filiação internacional. É mesmo? Nossa Senhora. Anos 80 ou mais recente? Não, foi os anos 80. Foi esse congresso que teve aqui em São Paulo. Congresso do Rio. O Congresso de São Bernardo, o primeiro Congresso de São Bernardo, eu fui o coordenador do Congresso. Que eu organizei. 83? Eu fui o coordenador. Depois no Congresso do Rio de Janeiro também fui coordenador. Do cinema, Veracruz. Né? Do Veracruz. Depois o que virou lá hoje em dia? Hoje é um espaço lá meio abandonado lá, de vez em quando tem uma exposição da prefeitura. No Congresso do Rio de Janeiro eu também organizei. Aqui que começou a ter mudança. E no Congresso de Belo Horizonte, foi o terceiro, quem organizou foi o Lorenzetti. Mas aqui teve a tese 10. A tese 10 foi feita por mim e quem me ajudou a fazer foi o Mercadante. Eu fiz com base nas minhas viagens internacionais, né? Então, essa coisa... Você visitando o sindicalismo do Ocidente, você visitou da Alemanha Oriental, foi para conhecer o socialismo real lá? Eu visitei, eu conheci, eu tive muita polonês lá? Não, eu fui assim, eu conheci